E aí pessoal, ligado no HT Esportes, tudo bem? Tivemos a cerimônia da Bola de Ouro que coroou Ousmane Dembélé como o melhor jogador da temporada 2024-25 e neste vídeo a gente vai fazer uma tier list para ranquear o que foi justo e o que não foi justo na Bola de Ouro 2025. Já peço o seu like, curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora lá analisar a Bola de Ouro 2025. Então vamos lá galera, agora a gente vai aqui analisar a Bola de Ouro 2025 com as seguintes categorias. Foi justo? Ok, mas deveria ser mais? Ok. Ok, mas deveria ser menos? E injustiça, beleza? Então bora lá. Começando por Ousmane Dembélé, que foi o grande vencedor da Bola de Ouro 2025, eu acho que foi justo pro Dembélé ser o vencedor. Se ele ficasse em segundo também seria algo justo, então para mim a posição do Dembélé foi justo. Donnarumma, que foi goleiro do PSG na temporada, ficou na 9ª posição, para mim também foi uma premiação ok. Ele fica numa posição que tá correta, que não deveria ser mais nem menos, e é isso aí, foi o que tinha que ser. Jude Bellingham ficou apenas na 23ª posição, foi uma temporada realmente abaixo do Bellingham, então eu acho que foi ok para onde ele ficou. Vamos agora para Kvaratskhelia, atleta do PSG, que ficou na 12ª posição, também acho que foi ok. Ele só jogou metade da temporada no PSG, vale lembrar que ele começou a temporada no Napoli, então por esse recorte ser menor, eu acho que ficou numa posição ok. Robert Lewandowski ficou apenas em 17º, foi um dos artilheiros do Barcelona na temporada, conquistou o Campeonato Espanhol, eu acho que poderia ser mais, poderia estar um pouco mais à frente o Lewandowski, assim como o Doué, eu também acho que poderia ser mais, ele ficou na 14ª posição, foi super decisivo, principalmente na final da Champions League, que tem um peso muito grande, então para mim o Doué deveria ficar um pouco mais à frente. Temos o Guirassy, que foi artilheiro da Champions League, ficou na 21ª posição, acho que ele poderia estar algumas posições acima também, foi um jogador muito importante para a temporada do Borussia Dortmund. Agora o Dumfries, atleta da Inter de Milão, que teve uma boa temporada, também ficou na posição número 25, para mim tá ok a posição do Dumfries. Vamos agora para Achraf Hakimi, que ficou na 6ª posição da Bola de Ouro, foi uma excelente posição que ficou o Hakimi, então eu acho que tá ok também. É um jogador que, se você for ver as atuações, né, ele foi disparado o melhor lateral direito da temporada, então ele poderia até ter ficado um pouco mais acima, mas no contexto geral de quem estava na disputa, eu acho que ele não deveria ficar à frente de nenhum dos que estavam à frente dele, então para mim tá ok a posição do Hakimi. Temos aqui a primeira injustiça. Harry Kane ser o 13º e não estar no top 10 é uma injustiça absurda, tá errado, não era pro Harry Kane ter ficado tão abaixo. Tudo bem, ele ficou em 13º, não é lá para baixo, não foi injustiçado tanto assim, mas ele não estar no top 10 é um erro colossal por parte dos votantes. Vamos agora para Gyökeres, atleta que foi o grande artilheiro da temporada, foi o chuteira de ouro da temporada, mas para mim o Gyökeres ter ficado em 15º deveria ser menos, porque ele fez realmente muitos gols, mas numa liga muito mais fraca e ficou à frente de outros jogadores, inclusive do próprio Lewandowski, do Vini Júnior, enfim, jogadores do Guirassy. Então, um atleta que teve uma grande temporada, mas não era uma temporada para 15º na Bola de Ouro. Então, para mim, o Gyökeres deveria ter sido menos. Haaland teve também uma temporada muito artilheira, ficou apenas na posição número 16, foi uma temporada ruim do Manchester City de forma geral, mas eu acho que o Haaland poderia ter ficado com uma pontuação maior no ranking da Bola de Ouro. O brasileiro Rafinha ficou apenas na 5ª posição, para mim ele era top 3, então a maior injustiça dessa Bola de Ouro para mim foi a posição do Rafinha. Declan Rice do Arsenal ficou na posição 27º e eu vou colocar no ok, deveria ser menos, porque eu acho que ele deveria ficar na posição número 30. É dos atletas que estiveram na disputa, para mim, o que teve menos impacto na temporada como um todo, e ele entrou para o top 30 da Bola de Ouro pelos gols que ele fez contra o Real Madrid de falta na Champions League, mas não acho que merecia muito mais do que isso não. Vamos agora para Fabian Ruiz, que ficou apenas na posição 24, para mim deveria ser mais a pontuação do Fabian Ruiz. Acho que é um atleta que
teve um bom desempenho, principalmente na seleção espanhola na temporada passada, tem sido um atleta importante para a seleção espanhola, para o PSG, e ele ficar apenas em 24º é muito abaixo. Vamos agora para McAllister do Liverpool, que ficou na posição número 22, para mim deveria ser menos também. Ele não poderia ficar à frente de atletas como o Bellingham, como o Fabian Ruiz, como o Haaland, como o próprio Van Dijk. Para mim tá errado essa posição tão alta do McAllister do Liverpool, para mim deveria ser menos. Lautaro Martínez ficou na posição 20, é o grande artilheiro da Inter de Milão, levou, né, a equipe para a final da Champions League, mas num todo, para mim também deveria ser menos. Teve outros atletas que ficaram atrás que mereciam ficar à frente. Nuno Mendes foi o 10º colocado e para mim deveria ter sido mais, porque para mim ele e o Hakimi deviam ficar juntos ali, tipo um em 6º, outro em 7º, por aí, porque foram os grandes laterais da temporada. O Nuno Mendes ainda teve a conquista da Nations League, sendo um atleta muito importante, então ele ficar em 10º, acho que ele poderia ter ficado à frente de alguns dos que ficaram na frente dele. O João Neves do PSG e também da seleção portuguesa foi um jogador importante, foi uma das revelações da temporada, mas ele ficar em 19º foi muito. Então, para mim, deveria ter sido menor a colocação do João Neves na bola de ouro. Temos agora o melhor jogador da Série A italiana, campeão pelo Napoli, McTominay, ficou na posição número 18, para mim também deveria ter sido menos. Foi um jogador importante para o Napoli numa campanha histórica na Série A italiana, foi eleito o melhor jogador da Série A italiana, mas diante dos jogadores, alguns que ficaram atrás dele mereciam ficar à frente. Então por isso que eu acho que o McTominay deveria ficar um pouco mais abaixo, mas ok também onde ele ficou. Kylian Mbappé ficou na 7ª posição, acho que é ok por uma temporada sem conquistas, mas com muitos gols marcados, com uma reviravolta também na temporada. Ele começou sendo bastante criticado, mas ele foi se adaptando e quando ele conseguiu se adaptar ao Real Madrid, aí ele deslanchou em marcar gols. Então a 7ª posição está de bom tamanho. O Pedri ficou fora do top 10, para mim é uma injustiça. Eu acho que o meia do Barcelona merecia estar no top 10 e ele ter ficado na 11ª posição foi uma das grandes surpresas, já que muitos até consideravam que ele poderia ficar no top 3. Então ele ficar fora do top 10 foi surpreendente. Vamos para Cole Palmer, atleta do Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, campeão da Conference League. Para mim, deveria ter sido menos. Cole Palmer ficou em 8º, muito pela Copa do Mundo de Clubes, mas num contexto geral de temporada em que o Chelsea sequer jogou Champions League, não dá para ele ficar no top 10, galera. Então, para mim, Cole Palmer no top 10, na 8ª posição, à frente do Donnarumma, à frente do Nuno Mendes, à frente do Pedri, à frente de Harry Kane, não faz o menor sentido. Para mim, o Olise do Bayern de Munique ficou na posição número 30, ele deveria ter tido uma posição um pouco melhor. O Olise fez uma grande temporada pelo Bayern, vem evoluindo cada vez mais. Eu acredito que nas próximas disputas de bola de ouro ele vai estar ainda mais à frente, mas ele ter ficado apenas na 30ª posição foi muito pouco. Florian Wirtz do Bayer Leverkusen, para mim, deveria ter sido menos. Ele ficou na posição número 29, para mim, ele poderia também ter sido o 30, assim como o McAllister, por exemplo. Então, não foi a grande temporada do Wirtz, não foi a temporada que o Bayer Leverkusen fez há 2 temporadas atrás, então ele fica na posição 30, talvez o Wirtz não tivesse nem no meu top 30. Vitinha ficou na 3ª posição e para mim deveria ter sido menos. O Vitinha foi um dos grandes jogadores da temporada, sim, conquistou a Nations League, conquistou a Champions League, mas para top 3, principalmente tirando o Rafinha desse top 3, foi errado, para mim deveria ter sido menos. Lamine Yamal na 2ª posição, para mim foi justo, porque como eu disse, tanto ele quanto o Dembélé tivessem vencido, seria algo justo. Os dois jogadores foram talvez os grandes destaques da temporada mesmo, e eles, um ou outro ganhar, seria uma premiação justa, não seria injusto como foi o Rodri ganhar na temporada passada, então pra mim tá ok. Assim como pra mim também tá ok o Salah na 4ª posição, eu acho até que talvez ele poderia ficar abaixo, mas pelo que ele fez na Premier League, no Liverpool, tá ok, tá uma posição ok pro Salah. Já o Van Dijk ficar na posição 28, pra mim deveria ter sido mais. O cara é um dos principais jogadores do Liverpool, fez uma campanha incrível no campeonato inglês, uma primeira fase de Champions League muito boa. Tudo bem, caiu no mata-mata, mas o Van Dijk merecia estar à frente, por exemplo, do Declan Rice, que ficou à frente dele. E para fechar, Vini Júnior na posição 16 foi ok, ou até poderia ser menos, porque realmente não foi uma grande temporada do Vinícius Júnior e ele estar ali onde ele ficou acabou sendo justo de toda forma. Então tá aí o nosso resultado final da nossa análise da Bola de Ouro 2025.
Concorda comigo? Não concorda? Acha que eu tô completamente louco? Deixa aqui nos comentários, like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu!